Doutor Edmo Atic Gabriel, tudo bem? Tudo bem, e você? Faz tempo que não nos vemos. Faz tempo mesmo, né? Tá tudo bem? Graças a Deus, e você? Também. Eu tenho visto sua coluna no UOL. Ah, verdade, todos os sábados, Parabéns. né? Muito obrigado. Muito gostoso de ler, obrigado, a gente viu? que é leigo entende. Ah, que bom, isso é bom. E o doutor Edmo Atic Gabriel é de Rio Preto. Preciso perguntar, como é que tá a terrinha? Tá quente, como sempre, né? Passando as dificuldades aí da pandemia, com o comércio de final do ano, essa dificuldade toda, né? Como é que tá lá a pandemia? Então, tá oscilando novamente. Tinha dado uma boa estabilizada, agora os hospitais estão tendo uma leve subida e aí vem aquela apreensão toda, né? Bom, o doutor Edmo é cardiologista e assim, a gente vai falar sobre dores no peito, como identificar um infarto. Doutor Edmo, Covid tem alguma coisa a ver com infarto? Tem a ver porque o Covid ele provoca um processo inflamatório que atinge primeiramente o pulmão, que é o órgão-alvo, e depois alguns outros órgãos, entre eles o coração. Quando ele atinge o coração e causa essa resposta inflamatória, pode causar um entupimento das artérias do coração e levar ao infarto. Fulminante? Geralmente ele não é fulminante e não acontece nos primeiros dias da infecção. Tá. Acontece de 20 a 30 dias após o início da infecção. Ali que a gente tem que estar atento para sintomas cardiovasculares. Dor no peito, cansaço, tudo que for relacionado a coração, geralmente é da segunda, terceira semana em diante. Tá. E como que eu posso identificar um infarto ali de imediato? Então, a conduta é basicamente a mesma de um infarto convencional. Você tem que procurar um serviço de cardiologia de urgência, fazer um eletrocardiograma e fazer alguns exames de sangue. São enzimas, proteínas que o coração produz quando ele está infartando. Tá. Se tiver alto o valor dessa enzima, confirma o diagnóstico e o tratamento é o mesmo como se não fosse Covid. Tá. E essa imagem mostra pra gente o quê, doutor Edmo? Essa imagem é para mostrar pra gente aquele local ali mais escuro, onde está tracejado. Quando ocorre um infarto, ocorre uma perda de viabilidade do músculo, né? Eu até trouxe aqui para mostrar aqui alguma imagem interessante. Esse é um modelo de coração, essa massa vermelha aqui é o músculo cardíaco. Peraí, que a gente não viu. Esse é o tamanho do coração normal? É o tamanho de um coração normal. E tem também um coração já alterado, que seria aqui Fica desse tamanho? Fica desse tamanho, às vezes. É um coração parecido com boi, a gente chama coração bovino, né? O Maradona estava com o coração alterado? O Maradona era um caso que estava com o coração dilatado, exatamente. Nossa, então o normal é esse que está na mão do doutor? O normal é basicamente esse tamanho aqui. Claro que se for uma pessoa muito grande, naturalmente grande, o coração é um pouco maior, né? Tá, lá, agora sim. Então, a gente tem aqui essa massa avermelhada aqui toda, é o músculo cardíaco. Nessa região que estão as artérias do coração. E se ocorrer um entupimento de uma artéria... Ixi, mas são muitas, hein? São muitas, né? Aqui é para ilustrar um entupimento de uma artéria. Pera lá. A gente vai conseguir ver melhor aqui. Acho que assim, aí. A gente consegue ver o coágulo ali dentro e a gordura. Isso é o que causa o infarto, Regina. O clarinho é a gordura? O clarinho é a gordura e o escuro é o coágulo. Tinha que estar todo desentupido? Tinha que estar assim, ó. Correto seria mostrar uma artéria normal aqui. Nossa, que diferença. Aí. Totalmente livre. Então, quando fala que é entupida mesmo? É entupida mesmo. É uma obstrução que a gente chama de 80%, 90% do espaço normal. Tá. E isso é gradativo, né? São anos e anos comendo errado, fumando. Agora tem mais um fator de risco que é o Covid, que não ataca de imediato, mas 20, 30 dias depois pode aumentar essa possibilidade. Tá. Acho que a gente tem outra imagem, que já são sintomas. Os sintomas do infarto são sintomas típicos. A pessoa pode ter suor frio, a pessoa tem falta de ar, ela tem a dor que pode ser no braço esquerdo, no ombro, ela tem às vezes um sintoma não tão típico como dor abdominal. Eu queria até ressaltar por que dor abdominal, porque o coração, só mostrar novamente aqui, Regina. Por favor. O coração, ele fica mais ou menos como se estivesse assim dentro do nosso tórax. Tá. Essa porção inferior do coração, ela está muito próxima do estômago. Então, se a região inferior do estômago infartar, se for a região inferior, ela dá uma dor que parece gastrite e confunde muito no diagnóstico. Por isso que essa dor abdominal, na verdade, não tem nada no abdômen. É como se fosse um reflexo. É um reflexo, exatamente. E aí confunde muito. Às vezes a pessoa vai no pronto-socorro, naquela correria a pessoa dá um remédio para estômago. E aí, na verdade, ela está infartando. Por isso que, por outro lado, quem tem refluxo vai ao pronto-socorro e muitas vezes eles tratam como um infarto. Exatamente, e depois... porque a dor do refluxo também. O refluxo ele causa uma inflamação aqui atrás desse osso central do tórax, que parece uma dor de infarto. Então é uma outra situação que nós temos que fazer o diagnóstico diferencial. Para você ver que não é tão simples, não é elementar, né? Você falar, olha, esse tipo de dor é sempre coração.
Não é assim. Então, assim, como identificar os sintomas e tal, isso é uma coisa para os postos de saúde, para os centros hospitalares. A equipe eu não posso fazer nada, só levar o médico. Em casa, a gente não tem muito o que fazer. Na dúvida, você pode colocar uma aspirina debaixo da língua, que é uma medicação que pode ajudar se tiver acontecendo um infarto, até você chegar ao local. Você usa uma aspirina porque a aspirina tem a capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo e aliviar, às vezes, o que está acontecendo dentro do coração. Só que mais do que isso, nem deve ser feito. Deve chegar rápido, porque dentro das primeiras 3 a 6 horas é a chance maior da gente salvar a pessoa. Então, iniciou a dor, a gente tem aí 3 a 6 horas para chegar ao hospital e ter o diagnóstico. Tá certo. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Doutor Edmo, Tique Gabriel, é mito ou verdade que dor no peito com irradiação para o braço esquerdo pode indicar um infarto do coração? É verdade. Esse é um sintoma clássico, né? É aquela dor que começa do lado esquerdo e vai para o braço esquerdo. Isso é o que mais amedronta a gente. Uma pessoa que fala para você que começou uma dor no peito do lado esquerdo e que irradia para o braço esquerdo, você tem que descartar infarto. Então tem que ir para o pronto-socorro. Tá certo. É mito ou verdade que toda dor no peito indica um problema no coração? Aí já é um mito. Às vezes você pode ter uma dor simplesmente muscular. Então, às vezes, um esforço físico na academia, uma má postura ao deitar. Gases é algo que a gente não pode subestimar. Pessoas que têm problema de refluxo, de gases, problemas digestivos, podem conviver com uma dor torácica, que às vezes a gente chama de dor no peito, mas é uma dor torácica, que não tem relação nenhuma com o coração. Tá. É mito ou verdade que alguns vícios de postura corporal podem causar dor no peito? Exatamente, é uma verdade. Isso é muito comum. Em geral, a gente é cifótico, né? Todos nós temos uma tendência... Então, a gente tem que fazer sempre uma autocrítica em relação à nossa postura. É aquela postura meio militarizada, né? Peito para frente e barriga para trás, né? E com isso você evita de ter essas dores, que são vícios de postura. Que coisa, né? Dizem que é a vida, né, que vai curvando a gente. A vida vai te sobrecarregando, é sentado, muito tempo de pé, né? Então, tudo isso... Bom, toda dor no peito deve ser tratada com anti-inflamatório. Não, isso é um mito. Se a dor no peito eu tiver certeza que seja um vício de postura, um problema muscular, eu vou usar o anti-inflamatório. Mas se for uma dor de um infarto, não adianta eu usar o anti-inflamatório. O tratamento não vai mudar nada se eu usar um anti-inflamatório para o infarto. Claro. O infarto precisa de algum remédio que abra a artéria, que desobstrua a artéria. Então não adianta o anti-inflamatório. E quem prescreve remédio, na minha opinião, é o médico. Deixar muito claro que a automedicação, numa suspeita de infarto, ela pode ser mais grave ainda. Às vezes vão na casa, mas você não tem, eu não sei o que, eu não tenho. Mas você não tem? Não, não tenho, eu não tenho remédio na minha casa. Só uma aspirina. E às vezes a pessoa tem uma dor de estômago que é coração, ela acha que é estômago e ela não procura ter a opinião de um especialista. Ela vai e toma um remédio para o estômago. E na verdade ela está mascarando um infarto. Tá vendo? Temos perguntas do pessoal de casa, me dá um minutinho que a gente já responde. Vamos voltar com o doutor Edmo Tique Gabriel. Perguntas do pessoal de casa, começando com a da Tereza. Tenho sentido dores no peito e falta de ar constantes, além de sentir o meu coração muito acelerado toda vez que pratico atividades físicas. Há motivo para preocupação? Motivo para preocupação, em tese, não, desde que ela faça uma avaliação cardiológica prévia e tenha uma orientação médica sobre qual exercício fazer, porque ter aceleração em excesso na atividade física pode indicar falta de preparo ou ela está exagerando. Então, para ela saber qual é a dose certa do preparo dela ou se ela está exagerando, fazer os exames cardiológicos previamente. Então, a princípio, eu não teria preocupação desde que ela faça essa avaliação prévia. Perfeito. A próxima pergunta da Lilian. Quem tem pressão alta pode ter dores no peito com mais frequência? Pode. Isso acontece muito no consultório. A pessoa que tem pressão alta, ela passa a ter sintomas que não são comuns. Ela tem muita formigamento no corpo todo, sensação de frio no corpo, uma sensação de sobrecarga, parece que tem algo sobre a pessoa e também, às vezes, a pessoa se queixa, não é bem uma dor, é um desconforto geral no tórax, que é exatamente porque as artérias estão pulsando com uma pressão, com uma tensão elevada. Então, muito importante controlar pelo risco de infarto e de derrame cerebral. Tá certo. A Mariana pergunta, quem teve infarto pode ter novamente? Tem algo que posso fazer para evitar? Olha, infelizmente pode, Regina. Eu digo infelizmente porque ele costuma ser fatal. O segundo infarto ou reinfarto, então a pessoa teve um infarto hoje, começa a se recuperar. Por algum motivo ela reinfarta daqui a alguns dias. Um infarto sobre uma área já infartada, geralmente ele é muito mais extenso e costuma ser fulminante. Então, algo que possa ser feito para evitar. Infartou, repouso absoluto,
orientação médica rigorosa. Então, se o médico falar, é para tomar tal dose do remédio, é para tomar. Se for para comer tal alimento, é para comer. Obedece. Obediência, exatamente. Essa é a palavra-chave. E nada de cigarro, hein? Nada de cigarro. Isso acontece até com cirurgia, né? Inclusive, mostrar aqui para você. Esse é um molde da ponte de safena. Isso que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse vermelhinho? Esse vermelhinho aqui são essas estruturas aqui. Sim. É uma ponte de safena. Na verdade, a gente faz a ponte de safena, que é exatamente isso aqui. A gente retira da coxa pedaços da veia safena. Então, esses pedaços são colocados no coração. Ponte mesmo. É uma ponte para desobstruir locais que estão entupidos. Mesmo a pessoa passando por isso, ela às vezes volta a fumar. Tem gente que fuma escondido. Muita irresponsabilidade, né? Tem gente que fuma escondido. Dentro do hospital, às vezes. Olha. Próxima pergunta. Karine, o estresse é suficiente para levar uma pessoa a infartar? Com certeza, não há dúvida. A gente tem casos e casos aí conhecidos na mídia, casos na família. Sim. Casos fortuitos, né? Às vezes desde um jogo de futebol que a pessoa está tão emocionada, aquele gol aos 45 do segundo tempo, tem muitos relatos. Torcedor de tal time infartou no momento do gol que deu o título ao seu time, no último minuto. Então aquela emoção acima do normal, descontrolada, ela pode levar a um infarto. Ou o estresse contínuo de uma pessoa que não está buscando ajuda, que está acumulando, ela pode cursar com infarto. A vida é frágil, né? Muito. O nosso corpo também, né? Nós temos muito limite. Próxima pergunta da Cláudia. Uma vez, a minha vizinha parecia estar tendo um infarto em casa, desesperada, com muita dor no peito. Outros vizinhos colocaram 2 aspirinas esmagadas pela goela dela e correram para o hospital. Agiram certo? Absolutamente certo, é o que eu tinha falado no início. Mas por que 2? Eu ia dizer isso, pode ser de 1 a 2. Ah, tá. A dose padrão é 1. Mas existem estudos que mostram que você pode chegar até 2. Então, naquele medo que você se encontra, vamos fazer um pouco a mais. Então, 2 aspirinas. É a única coisa de automedicação que eu vou autorizar a fazer do trajeto da casa até o hospital. É aspirina e hospital. E correr para o hospital. Dr. Edmo Atique Gabriel, toda vez eu troco, eu falo Edmo Gabriel Atique. Edmo Atique Gabriel é médico cardiologista de Rio Preto, colunista do UOL todo sábado. O site dele é drgabrielcardio.com.br, o Instagram Edmo A Gabriel e no YouTube DR Edmo Gabriel Cardio. Na Folha é Edmo Gabriel. Isso, na Folha UOL é Edmo Gabriel. Edmo Gabriel. Exatamente. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Regina. Se a gente não se encontrar mais, bom final de ano, que obrigado, 2021 tenhamos saúde. Boas festas a todos. Muito obrigada, Muito obrigado. Até breve. Até breve.